prazer estar aqui com você para tratar de um assunto bem polêmico quando se trata de Colossenses 2,16, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 16. Por que esse assunto é polêmico? Porque pastores de outras denominações, eles citam essa passagem de Colossenses 2,16, que eu vou citá-la também mais à frente, e eles dizem que esse texto de Colossenses 2,16 já se passou, que nós não estamos mais na obrigação de guardar o sábado. Portanto, eu gostaria que você usasse de humildade diante de Deus e parasse para ouvir esse áudio, tá certo? Aqui vai esse vídeo para o pastor César Cavalcante, o pastor Martinez, também o pastor Joaquim Andrade, que afinal o Joaquim Andrade é uma pessoa que não deixa ninguém falar, só ele quer falar, tá? Então eu mando aqui o recado para todos eles, tá? Primeiramente, antes de entrar no contexto de Colossenses 2,16, quero chamar a sua atenção para este ponto. O apóstolo Pedro, na sua epístola, a segunda epístola, no capítulo 3, verso 16, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, tá? Gosto muito dessa versão. O apóstolo Paulo diz assim: ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. O apóstolo Pedro está dizendo que nas cartas de Paulo há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes, os instáveis, torcem para a sua própria perdição. E é comum a gente perceber que nas cartas de Paulo, as mais usadas, né, por os torcedores fanáticos, né, que são contra a guarda do sábado, eles então usam as cartas de Paulo, as quais dá para entender claramente. Por sua vez, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo que viria tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, eles se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira no ouvido, desejo de ouvir coisas novas. Eu quero dizer aqui aos pastores que mencionei e aos membros de qualquer igreja, qualquer denominação, que seja contra a sã doutrina, que o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo, eu quero dizer a vocês que preste atenção nesse vídeo, tá? E seguindo mais, nós vamos agora para o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 16, que é o ponto muito usado pelos indoutos e inconstantes que torcem para a sua própria perdição. Infelizmente, Colossenses 2,16 diz assim, esse é o argumento usado por eles.
Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, mas o corpo é de Cristo. Então, esse é o argumento usado por muitos pastores de outras denominações para defender-se da guarda do sábado. Então, vamos tratar desse texto em 2 pontos lógicos. Primeiro, vamos analisar o texto ao pé da letra. Então diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Vamos lá. Não pode julgar ninguém por causa da comida e bebida. Então, no caso, a igreja de vocês aceita alguém bebendo? Porque o texto está dizendo para não julgar por causa da bebida. Então, pode beber na igreja de vocês. Mas esse não é o significado do texto. O texto não quer dizer isso. O texto de Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo está falando aos cristãos o seguinte: portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Então, o que acontece? Quando Paulo escreveu esse texto, havia muitos cristãos convertidos que eles então se apegavam aos costumes judaicos por conta da comida, aquelas ofertas de manjares, bebida, dia de festa, dia de lua nova ou os sábados cerimoniais. Porque tudo isso tem sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele não está falando do sábado semanal. E eu vou explicar mais à frente para que você entenda porque ele não estava falando do sábado semanal. Então veja só, durante o ano lá em Israel, havia várias festas, que era, primeiramente, começava a festa da Páscoa, que era celebrada em 14 de Nissan. Isso acontecia entre os meses de março e abril, na ocasião em que um cordeiro era morto e comido e servidos com ervas amargas. Essa era a primeira festa de Israel. Também havia a festa dos pães ázimos, que era celebrada entre os dias 15 e 21 do mês de Nisan, que era março e abril, né? Que a festa da Páscoa ela começava no dia 14 de Nisan e 7 dias após vinha a festa dos pães ázimos, né? Entre março e abril. Então, essas eram festas, né, que eram celebradas em Israel durante o ano. Vinha também as festas das primícias ou colheitas, que era celebrada em 16 de Nisan, entre março e abril. E o propósito dessa festa era reconhecer o propósito, né, de que Deus era que fazia a terra produzir. Depois dessa festa, vinha a festa das semanas, ou o Pentecostes. Essa festa era celebrada em 6 de Sivan, entre maio e junho, com o propósito de mostrar alegria e gratidão pela colheita obtida. Era realizada 50 dias depois da oferta das primícias e celebrava a colheita do trigo. Tá? Então, essa era a festa das semanas ou a festa dos Pentecostes, época de colheita,
E aqui é bom você observar que essa festa das semanas ela estava relacionada ao Pentecostes, né? E quando veio o Pentecostes, os discípulos ali fizeram uma grande colheita de almas. Então, todas essas festas aqui, elas apontavam para Cristo. Como disse Paulo, o propósito dessas festas aqui era apontar justamente para Cristo. Vinha a festa das trombetas, Rosh Hashanah, era o ano novo celebrado no dia 1º de Tris, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o ano civil. Esse era um dia de descanso e de fazer ofertas, onde as trombetas e os chifres de carneiros eram tocados o dia inteiro. Então, essas eram as festas que aconteciam no Israel. Vinha o dia da expiação, o Yom Kippur, que até hoje ainda se celebra em Israel, era celebrado no dia 10 de Tris, entre setembro e outubro, com o propósito de oferecer sacrifício pelo pecado do sacerdote e do povo e purificar o santuário. Era um dia de descanso, jejum, onde sacrifício era oferecidos, né? Aí depois vinha a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Era celebrada entre 15 e 21 de Tris, entre setembro e outubro, com o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Consistia numa semana de festa por causa da colheita dos frutos, o povo habitava em cabanas e oferecia sacrifício. Então, aí as referências desses textos. Vinha a festa da Santa Convocação. Era celebrada entre 22, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o encerramento do ciclo das festividades. Era um dia de convocação, descanso e oferta de sacrifícios. Né? E 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia de proibição, e nenhum trabalho serviços farei. Vinha a festa de Purim, era celebrada entre 14 e 15 de Adar, entre fevereiro e março. E também vinha a festa da Lua Nova, celebrado no 1º dia do mês lunar, com o propósito de celebrar o início do mês lunar com festas religiosas. E tinha também o ano sabático, o ano do jubileu, a cada 7 anos eles celebravam o descanso, né? E então, durante essas festas, eles paravam, descansavam no dia daquela festa, e esse dia era considerado como um dia de sábado, né? O ano jubileu também, eram várias festas que aconteciam em Israel. Bom, esclarecido essas festas que Paulo fala em Colossenses 2,16, que os nossos amigos muitas vezes parece que não leem, parece que não entendem. Então, aqui Paulo está referindo à festa, comida e bebida, festa de lua nova ou de sábados, que tudo isso era a sombra das coisas que havia de vir, a festa das trombetas, a festa dos pães ázimos, tudo isso representava Cristo que haveria de um dia vir morrer pela humanidade. Então, nesse contexto, Paulo está orientando aos cristãos do seu tempo para não julgar ninguém por causa dessas festas, pois os judeus e não judeus estavam desobrigados de guardar esses dias de festa, dia de lua nova, dia de sábados, né? Sábados no plural. Aí alguém diz assim, mas Paulo está falando do sábado, 7º dia da semana. Cuidado, vamos entender esse texto agora de uma vez por todas. Observe comigo.
Mateus 24, 20, nós temos um texto que vai explicar que aquele sábado que Paulo está falando ali é o sábado cerimonial e não o sábado semanal. Mateus 24, 20 diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Peraí, o que tem a ver esse texto? Eu uma vez ouvi um vídeo até do pastor César Cavalcante, e ele disse o seguinte, que esse sábado aqui foi dado para os judeus, que aqueles que tiverem na Judéia, eles eram judeus. Eu quero dizer para o pastor César que o contexto de Mateus 24, quando fala dos que estão na Judéia era uma província romana, um território dividido pelo Império Romano para a administração e não tratava de todos os judeus, toda a nação de Israel. Então vamos lá. Ele diz: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Por que não no inverno? E que fuga seria essa? Se vocês observarem, essa fuga que Jesus está falando aqui em Mateus 24, 20, ele estava falando da destruição de Jerusalém, que ia acontecer justamente no ano 70 da era cristã, que Jesus sabia muito bem disso. Ou vocês vão dizer que Jesus não sabia quando iria acontecer a destruição de Jerusalém? Jesus, claro, ele sabia. E ele mais ou menos escreveu esse sermão do monte, em Mateus 24, justamente no ano 33 da era cristã. Então, observe comigo. No ano 33 da era cristã, somando ou subtraindo 70 anos do ano 33, nós vamos encontrar 37 anos, Jesus ele falando sobre o sábado, tá? Então, quando ele fala aqui, que a fuga não acontecesse no sábado, era justamente para que a fuga dos judeus, quando Jerusalém fosse destruída no ano 70, 37 anos após Jesus ter preferido esse sermão, então Jesus estava orientando os discípulos para que a fuga dele não acontecesse no inverno nem no sábado. 37 anos à frente, no ano 70 da era cristã, se o sábado tivesse perdido a validade, o que diria aqui o texto? Orai para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Jesus não iria citar no sábado. E, no entanto, Jesus cita o sábado como um dia de respeito, dia de adoração. Tá certo? Esclarecido isso, nós vamos mais à frente. Atos 13, 42 e 44 diz assim: quando Paulo e Bernabé estavam saindo da sinagoga, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falasse as mesmas palavras. Olha, isso aqui o apóstolo Paulo já era convertido tempo depois, e Paulo estava na sinagoga, e quando Paulo e Barnabé estavam saindo da igreja, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falasse as mesmas palavras. Olha só, por que eles disseram sábado seguinte? Por que o sábado seguinte? O sábado seguinte, porque ele sabia que o dia que Paulo estava na sinagoga era exatamente no sábado. Era o dia de adoração que Paulo seguia. Então, como Paulo poderia estar reunido no sábado e as pessoas que ouviram Paulo e Barnabé
Como é que ele diz assim, olha, no sábado que vem vocês vão fazer essa mesma pregação, para a gente entender, vai explanar mais esse assunto. Então, se Paulo não guardasse mais o sábado, ele não estava na sinagoga no dia de sábado. E diz assim, terminada a reunião na sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e, falando com ele, persuadiram para continuar firme na graça de Deus. Isso aqui é um ponto importante. Nós guardamos o sábado não para ser salvo. Alguém, até o pastor César Cavalcante também, o pastor... me falha a memória neste momento, o nome do pastor, Joaquim Andrade, estava falando o seguinte, então vocês guardam o sábado para ser salvo? Não, que nós somos salvos pela graça, devemos continuar firme na graça, tá? Nós não guardamos o sábado para ser salvo, pastores. Abra a cabeça de vocês, somos salvos de graça. E guardamos o sábado não para ser salvo. Assim como também vocês não adoram imagem. Vocês adoram imagem? Não. E vocês não adoram imagem para ser salvo? Não. Por quê? Porque vocês estão obedecendo a Deus. De igual maneira, a gente guarda o sábado não para ser salvo, mas porque nós estamos obedecendo a Deus. E diz aqui no verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir falar a palavra do Senhor. Então, que dia os cristãos, no dia de Paulo, eles se reuniam para adoração? Era no sábado. Esse era o sábado, o 7º dia da semana. Agora eu quero dizer para vocês o que está em Atos 18, 1-4. Paulo, lá em Corinto, diz assim, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo se aproximou deles, ou seja, de Áquila e Priscila. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como grego. Então, Paulo, ele tanto procurava convencer os judeus e também os gregos que Jesus era o Salvador. A questão do sábado não havia discussão nenhuma com relação à guarda do sábado. Todo mundo ali era unânime com relação à guarda do sábado, tá? Então, eu gostaria que isso fosse o suficiente para vocês me entenderem, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato, inclusive o pastor Martinez tem o meu contato. Se quiser questionar esse vídeo, pode ficar à vontade, certo? Agora, pastores, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Isaías 56, da Nova Almeida Atualizada, tem aqui, ó, salvação para o gentio. Esse tópico aqui não quer dizer nada, é só um título que deram para aquele capítulo, né, para facilitar o entendimento das pessoas sobre o contexto de que Paulo estava falando. Isaías estava falando. Ele estava falando para salvação para os gentios. E ele diz assim, assim diz o Senhor, mantenha o direito e pratique a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não só a guarda do sábado, mas qualquer outro erro estava em desacordo com a vontade de Deus.
Então, o profeta Isaías, falando da justiça de Cristo que havia de manifestar, não só para os judeus, mas também para os gentios, ele diz o seguinte: vocês se firmam que se guarda de profanar o sábado e guardam a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que estiver unido-se ao Senhor não deve dizer: o Senhor me excluirá do seu povo. Aonde o apóstolo diz assim: em outro tempo nós estávamos separados do povo de Deus, da casa de Israel, mas Cristo agora veio fazer de todos os povos um só povo. E o eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca, não tenho futuro. Deus aceita todos, né? Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Vocês têm coragem de argumentar que isso aqui eram os eunucos que eram gentios no tempo dos apóstolos, no tempo de Isaías, e agora que eles deviam guardar o sábado. Mas passou aí que eles não tinham mais a obrigação de guardar o sábado. Mas, pastor, observe só. O texto está falando da salvação que viria para os gentios, tá? Era isso que Isaías estava dizendo aqui, tá? E aqui ele diz assim: darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Agora, é interessante, pastores, que vocês prestem atenção. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para e servir e amar ao Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Pastores, preste atenção. Os estrangeiros que haveriam de aproximar do Senhor, inclusive eu e o Senhor estamos inseridos neste contexto, que nós éramos estrangeiros, para servir, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo dele, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Vocês concordam com 9 mandamentos da lei de Deus, mas é contra a guarda do sábado? Eu quero dizer a vocês que vocês devem abraçar a aliança, os 10 mandamentos da lei de Deus. Vocês guardam 9 mandamentos, vocês não aceitam adoração de imagem, vocês não aceitam desonra a pai e mãe. Abra os olhos de vocês para que vocês possam então entender essa verdade. E Deus disse: também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos que se unirem ao Senhor, sendo deste modo servo do Senhor todos os que guardam o sábado, não o profanando. Pastores, deixa eu dizer para vocês, escute um pouquinho, dê um tempo para o trabalho do Espírito Santo. Você sabe muito bem que quem mudou o dia de sábado para o domingo foram os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, quando Paulo diz assim: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E esses lobos cruéis, disse Pedro, que levantaria entre eles próprios, depois da morte deles. E aí, então, eles já colocaram o domingo, mas sem força de lei, começaram a guardar o domingo. E o que acontece no ano 321, Constantino, ele coloca um decreto, e esse decreto era um decreto civil e não religioso, e então obrigava a todo mundo guardar o domingo. E posteriormente foi oficializado na Igreja Católica, que se organizou a partir do século IV, se organizou tendo o sábado como dia de descanso. Leia mais sobre isso
Eu quero que vocês apresentem argumentos contra esse vídeo. Eu quero que vocês façam isso, para a gente continuar debatendo sobre esse assunto. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês e aos nossos amigos que assistirem esse vídeo, que o mesmo sirva para o seu crescimento espiritual. Sábado não salva ninguém, assim como não adulterar não salva ninguém, assim como não adorar a imagem não salva ninguém. Somos salvos unicamente pela graça. Obedecemos aos mandamentos de Deus porque amamos a Ele. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um abraço, meu contato vai estar na descrição do vídeo.